conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Encontramos-nos diante de um dos nabi, isto é, aqueles que são porta-vozes de Deus, Joel, um dos profetas menores, sem toda a simbologia de Isaías, a densidade de Jeremias ou os textos longuíssimos de Daniel. O profeta tem dimensões modestas na sua comunicação, apenas 4 capítulos, onde encontra-se o que há de central na perspectiva da lei. A lei de Deus e a experiência que o povo faz dele, as graças recebidas daquele que inclusive batalha em favor do povo, tem como objetivo conduzir Judá a ações mais justas. Na perspectiva profética, e oxalá seja também a nossa, já que a fé sem obras é morta, lembra Tiago, é de que não é possível crer sem termos um compromisso ético. Aquilo que experimentamos do ponto de vista do culto e do rito deve nos levar a um desconforto diante da injustiça, não só daquelas que os outros cometem em direção a nós, porque cada um de nós sabe muito bem gritar quando é desfraudado em algum dos seus direitos, ainda que seja o menor deles. A título de exemplo, ontem à noite estava num supermercado que não vou dizer o nome porque não recebi para fazer patrocínio. À noite, um supermercado que funciona 24 horas. E num determinado momento é preciso virar o caixa e então não é possível fazer compras à meia-noite. E as pessoas ficaram desesperadas, quase como no meio de uma rebeldia. Eu já fiquei com muito medo, não é? Porque quando isso aconteceu na época de Maria Antonieta, o povo brigou por conta de brioches, os primeiros a sofrer foram os padres. E fiquei pensando como na nossa cultura de muitas urgências, 15 minutos sofridos parecem uma eternidade. E ficava pensando como é necessário que nós sejamos capazes de perceber que o mundo não está aqui para corresponder às nossas expectativas e que o outro não tem compromisso nenhum com nossas urgências e nossas ansiedades. É precisamente neste lugar de uma consciência de que a realidade e as coisas não devem ser apenas uma fruição do nosso desejo e de que na vida há experiências de desconforto e de que mais ainda nós temos que nos preocupar quando preocupados apenas com a nossa própria vontade e com o nosso próprio bem-estar, nós nos esquecemos do bem do outro, daquilo que é o justo em direção ao outro. É nessa perspectiva que fala Joel, ao ativar estas imagens que são reminiscências do povo que deve subir do Egito, de uma terra onde corre vinho, leite e mel, fala do dia do Senhor. O dia do Senhor em que será o julgamento estabelecido a todas as nações e o Senhor há de cumprir a sua justiça. Aqui nós estamos diante de uma imagem muito recorrente na perspectiva bíblica, de que haverá um dia, aqui é uma perspectiva apocalíptica, em que há de se cumprir uma justiça, porque cada um de nós, olhando para a própria existência, das pequenas ou das grandes coisas, percebe muitas injustiças. Observemos, se nós pudéssemos colocar na ponta do lápis toda a nossa dedicação no ambiente de trabalho, tudo aquilo que nós nos dedicamos em nome da empresa, isso caberia num contra-cheque? Pensemos quantas pessoas dedicam a vida inteira de trabalhos e de sofrimentos, com condições de existência indignas, para chegar ao fim da sua vida sem ter condição de comprar uma casa. Pensemos quantas pessoas em vários ambientes são desprovidas de recursos que deveriam ser garantidos pelo Estado ou por instituições. Tudo isso clama como sangue na terra, diz a profecia de Joel. Assim como aconteceu no primeiro homicídio da história da humanidade, Joel está fazendo uma reminiscência, não é? Onde um irmão mata o outro
Caim mata Abel, para assim ajudar a perceber que cada vez que há uma ação injusta, cada vez que nós pegamos aquilo que não é nosso, cada vez que nós não temos a nossa consciência despertada por uma opressão, nós estamos, na verdade, cometendo um fratricídio, ou seja, estamos matando um outro de nós, ou seja, um irmão. Este sangue clama na terra, e é o que Joel está dizendo. Este sangue que clama na terra, na injustiça, clama a vinda deste juiz, que haverá de colocar as coisas no seu devido lugar e reestabelecer a devida ordem. Em termos bíblicos, se fala deste juízo final, deste juiz das nações, deste sangue inocente que clama na terra e pede uma intervenção divina. E, na perspectiva da nossa doutrina, nós rezamos no creio, não é? Que o Senhor há de novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Isso deve nos provocar, porque volto a dizer, tendo como exemplo a bagunça que vi no supermercado. Não é apenas sobre uma justiça que nós estamos pedindo a Deus que faça aqueles que nos defraudaram. Não é quando nós olhamos as nossas pequenas coisas e assim, meio insatisfeitos, reivindicamos justiça de Deus e uns dos outros. Mas é sobretudo para que cada um de nós, olhando para si mesmo, perceba se a fé está sendo traduzida em obras justas. Os judeus, quando morrem, os judeus ortodoxos, devem repetir a seguinte expressão: Baruch Dayam Haemet, bendito seja o verdadeiro juiz, numa consciência de que a vida, no seu último suspiro, é um comparecimento diante de Deus, numa balança mesmo, para ver se a maneira com a qual ele agiu, a partir da fé e da experiência do Deus de Israel, pode fazê-lo comparecer diante daquele que é o justo juiz. E se formos justos, assim diz o Salmo, uma luz há de brilhar para nós, uma alegria para o coração que foi reto, ou seja, um coração que viveu segundo a mishpá, ou seja, segundo o direito. É preciso estar atento aqui nesta perspectiva, volto e insisto, numa fé que se traduz em alteridade. Alteridade. Levinas, que era judeu, filósofo, sempre nos recorda desta dimensão de que o rosto do outro tem que ser para nós uma epifania de Deus. No sentido de que quando nós olhamos alguém, independentemente de quem seja, ali estão os traços divinos, inclusive quando este outro é avesso, porque às vezes o outro nos causa tanta indignação com as suas ações que nós nos recordamos de Deus no sentido de um exercício de misericórdia, e do ponto de vista também de que aquele que vem diante de nós com a sua indigência financeira, nos pedindo de comer numa calçada, mas indigência também do afeto, não é? Quem de nós, olhando não para o próprio casamento, evidentemente, o casamento da vizinha, é sempre bom falar mal, não vê que está casado com alguém que tem as suas indigências e as suas fraquezas. Precisamente neste lugar impõe-se o cumprimento de uma justiça. E a justiça, na perspectiva clássica, é dar ao outro aquilo que lhe pertence. A perspectiva filosófica. Portanto, o que é devido como esposo dar à esposa? O que é devido dar aos filhos? O que é devido dar neste ambiente de trabalho? E mais ainda, na perspectiva bíblica, para além da mishpá, que é a justiça no sentido de comportar-se com retidão, a tzedakah, que é o momento em que a justiça, na verdade, é mais uma expressão da caridade. E a caridade, lembra o Papa Bento XVI, é dar não só aquilo que pertence ao outro, mas aquilo que é meu. Então, esse é o itinerário feito pelo profeta Joel, de um despertar da consciência para que a fé não seja apenas espetáculo, não seja apenas rito, não seja apenas culto, mas que ela se traduza em ética, em uma consciência do outro, da alteridade, para ver neste outro, ainda que nos seus avessos, uma oportunidade de encontro com Deus. Porque este outro me solicita, quando me pede de comer numa calçada, quando vem a mim com as suas indigências, e eu tenho que dar-lhe aquilo que lhe pertence. No meu compromisso de casamento, no ambiente de trabalho, dando também de comer aos pobres, porque se alguém tem fome, significa que alguma coisa na igreja, nas instituições e na política deu errado, não é? Porque se há pessoas que ainda têm fome e têm os seus direitos solapados, significa que o cristianismo e as instituições e a política e o judiciário não estão cumprindo bem a sua função.
e neste lugar onde há o desconforto, poder dar ao outro não só aquilo que lhe pertence, mas dar aquilo que é meu, não é? Porque aí está a máxima expressão da justiça, que é a caridade. Porque quando nós amamos, nós estamos dando ao outro aquilo que é nosso. E nos lança à luz o Evangelho, quando alguém no meio da multidão, num ímpeto de alegria, olha para Jesus, o justo por excelência, e diz: feliz o ventre que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram. E Jesus dá uma resposta um pouco embaraçosa, dizendo: mas muito mais felizes são aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. E no primeiro momento pode parecer que Jesus está desdizendo os louvores à Virgem Maria. Não, ela é a bendita. Se Deus é bendito, ela é a bendita. Isabel a aclama como a bem-aventurada porque creu. E quando nós olhamos lá no Salmo 111 e vemos que alguém só pode ser bendito crendo, e não crer que se traduz em obras de caridade. O homem generoso, caridoso e prestativo permanece para sempre através do bem que fez. Então, ao invés de desdizer, temos que ler esta passagem bíblica no grande sentido unitário das Sagradas Escrituras, entendendo que Maria não só é bendita porque ela é parente consanguínea de Cristo, porque em seu útero ele foi tecido, mas no sentido de que ela, na própria existência, foi alguém que colocou em prática a palavra de Deus, a vontade de Deus, a justiça divina. Não é isso que ela vai fazer na casa de Isabel? Tomando conhecimento de ter o rei na barriga? Ela tinha de fato, nós às vezes só pensamos que temos. Ela vai à casa de Isabel para servir. Fica lá durante 3 meses, numa grande abnegação, fazendo das dores de Isabel as suas, né? É uma grande justiça. Maria era certamente uma mulher de grande sensibilidade, porque, via de regra, a gente gosta de visitar a grávida por conta do menino, não é? Quando a criança nasce, vai todo mundo para lá, esquecemos a mãe e perguntamos como é que vai o menino. E Maria antecipa-se, tomando conhecimento de que o menino é importante, mas mais ainda a parturiente e a grávida. E aqui nós vemos uma mulher de uma grande sensibilidade, uma mulher de grande generosidade e uma mulher de grande justiça, porque se põe a dar do que é seu à sua prima Santa Isabel. Por isso, sim, na perspectiva do Salmo 111, Maria é bendita e é para nós modelo de alguém que é caridosa, generosa e prestativa. Convoquemo-nos também, a partir da profecia de Joel, a partir do exemplo da Virgem Maria, à espera deste momento em que estaremos diante do justo juiz, nosso Senhor. Seremos julgados segundo as nossas próprias obras e que isto nos dê bastante tremor, mas sobretudo também muita tranquilidade, não é? Porque lembra São João da Cruz, no entardecer de nossas vidas, diante do justo juiz, seremos julgados pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.